Mais de 100 milhões de reais no lucro na troca entre a saída de um lateral e a chegada de outro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica esses números ligados ao Flamengo. Quero te atualizar também em relação ao Corinthians, que precisa de uma quantia milionária para continuar dispensas no clube. Vou falar também sobre o Palmeiras e Vitor Roque, que desencantou. Muito dinheiro e pouca bola para um trio de jogadores que tem incomodado no São Paulo. Para completar o motivo da liderança do Cruzeiro no Brasileirão, a multa rescisória baixa de Rony. Falo também sobre a situação estranha, bem diferente do Fluminense de alguns dias para cá para hoje. Isso sem contar sobre a crise no Santos com o Neymar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você deve confiar. Minha sugestão para quinta-feira vai em jogos internacionais. A múltipla com 3 partidas tem vitória do Viking, vitória do Midland e vitória do Anderlecht. Fui um dos maiores favoritos. Se esses resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$236 para ter acesso a justamente esse bilhete, sem precisar ter trabalho nenhum. Só clicar no link que está no comentário fixo, você vai clicar, preencher suas informações, fazer seu cadastro na Betano e a partir daí o bilhete aparece para você fazer sua fezinha. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Grêmio eliminado da Copa Sul-Americana, mesmo com grande público em sua arena. O tricolor ficou no empate 1-1 contra o Alianza Lima, sendo eliminado nos playoffs da Sula por um time peruano. Isso porque no jogo de ida derrota por 2-0, placar agregado de 3-1 para os outros. Bora contar também que Matheus Ponte, lateral direito do Botafogo, recusou uma oferta para jogar no Al Jazeera. O time dos Emirados estava disposto a bancar 33 milhões de reais para o Botafogo, que já havia aceitado essa oferta. Com a recusa do lateral, Matheus Ponte segue em General Severiano. Bora falar agora sobre a crise no Santos, que pode inclusive desencadear a demissão de Kleber Xavier. Depois de tomar 3-0 para o Mirassol no final de semana, o Santos perdeu em casa para o Internacional, derrota por 2-1 na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro. Importante contar que o Santos, especialmente no segundo tempo, até melhorou. Chegou a estar perdendo por 2-0, fez o gol do 2-1. Todo mundo imaginou que uma finalização do Neymar com defesa do Rocher terminaria no gol do 2-2, mas a bola acabou não entrando. Resultado desastroso que devolve o Peixe à zona de rebaixamento. O Santos tem 14 pontos conquistados em 15 jogos na 17ª colocação. Outra cena que chamou a atenção durante essa partida, mais uma discussão do Neymar com um torcedor, dessa vez bem mais ríspida, com vários palavrões de lado a lado. O torcedor depois foi muito xingado por outros santistas que estavam na Vila Belmiro, porque os demais torcedores entenderam que o Neymar não é o responsável por esse momento e sim o restante do elenco. Importante contar que a situação de Kleber Xavier se torna cada vez mais dramática, levando em consideração que o Santos não consegue evoluir do ponto de vista tático. Só para completar, um registro. Neymar voltou a jogar 90 minutos por 3 partidas seguidas após 2 anos. A última vez que ele havia conseguido isso foi em fevereiro de 2023, quando ainda vestia a camisa do PSG. Quero te contar agora sobre uma situação, uma mudança da água para o vinho, ou do vinho para a água, como queiram, em relação ao Fluminense. A coisa degringolou para o tricolor, que havia sido o melhor brasileiro no Mundial de Clubes, 4ª colocação, e chegou até as semifinais. Foi recebido no Brasil com festa. Mesmo durante a madrugada, muitos torcedores foram ao aeroporto para abraçar e acarinhar os jogadores. Pois bem, o tempo passou e depois de 3 partidas no Campeonato Brasileiro com 3 derrotas, todas no Maracanã, o time foi vaiado, xingado e sobrou até para o presidente Mário Bittencourt. Sequência ruim de resultados começa na derrota por 2-0 para o Cruzeiro. Depois, derrota por 1-0 para o Flamengo. E nessa quarta-feira, derrota por 2-1 para o Palmeiras, resultado e derrota de virada. Resultado que manteve o Fluminense na 8ª colocação com 20 pontos ganhos em 14 jogos. Próximos jogos do Tricolor contra o São Paulo, fora de casa, e contra o Grêmio em casa.
Importante lembrar que na volta ao Brasil, Mário Bittencourt chegou a dizer que o Fluminense brigaria por títulos, mas diante dessa sequência de derrotas para os 3 líderes do campeonato, dá para dizer que o Fluminense voltou à realidade. Bora falar agora sobre a multa rescisória de Rony, informação exclusiva e super importante nesse contexto envolvendo o Galo. Rony foi o único jogador do elenco atleticano que processou o Atlético, pedindo a rescisão do contrato por conta de atraso no fundo de garantia, certo? Pois bem, ele voltou atrás nessa decisão depois da promessa de que o Atlético pagaria todas as dívidas. Ainda não o fez, pagando apenas uma parte. E aqui vem a informação importante. A multa rescisória do Rony para clubes do exterior é de apenas 6,5 milhões de dólares. Esse valor equivale àquilo que o Galo gastou para comprá-lo do Palmeiras. E dá para dizer que essa compra já foi feita, até porque os 6,5 milhões de dólares foram abatidos no valor que o Atlético teria a receber do Palmeiras pela transferência do Paulinho. Por que um valor tão baixo para uma multa rescisória de um jogador importante? A resposta, o pai e empresário do Rony, o Hércules, fez essa exigência enquanto e durante as negociações com os dirigentes atleticanos. A multa para clubes brasileiros é alta, 300 milhões de reais, é impensável que alguém gaste tudo isso. Agora, imaginar uma oferta do exterior de 6,5 milhões de dólares parece ser algo extremamente cabível para um jogador do tamanho do tamanho que o Rony alcançou. Só para completar, Rony deve ser titular na partida contra o Atlético Bucaramanga nessa quinta-feira, valendo classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Resta saber como é que vai ser a relação do Rony com o torcedor, ou melhor, do torcedor com o Rony, depois da decisão do Rony de levar o Galo para os tribunais. Jogador cujo contrato só se encerra em 2027, cheguei a contar para vocês que se ele fosse adiante nesse processo e vencesse o Galo, o Atlético teria a necessidade de indenizá-lo em mais ou menos 55 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e o motivo da liderança da Raposa no Brasileirão tem tudo a ver com sua campanha dentro de casa. O Cruzeiro fez 22 dos 24 pontos que disputou dentro do seu estádio. Aproveitamento excelente. Ninguém no Brasileirão tem tantos pontos em casa quanto o Cruzeiro. Quem mais se aproxima da Raposa é o Flamengo, com 20 pontos em 24. Já o Palmeiras, que também briga com o Cruzeiro e Flamengo pelo título, aparece com campanha horrorosa dentro de casa. O Palmeiras é só o 17º melhor mandante, ou seja, campanha de time de rebaixamento. O Palmeiras só fez mais pontos, 11, do que o Santos, Fortaleza e o Sport, que são as 3 piores campanhas dentro do seu estádio. Mas se o Palmeiras vai muito mal em casa, vai muito bem fora. E é o líder entre os times com a campanha como visitante. O Verdão foi capaz de somar 18 dos 21 pontos como visitante. O Flamengo e o Red Bull Bragantino aparecem com 13 pontos cada, o Cruzeiro surge com 12. É importante destacar que o Cruzeiro tem 12 pontos e um jogo a mais do que o Flamengo, Red Bull e também Palmeiras na condição de visitante. Só para completar sobre a Raposa, empate em 0-0 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na minha opinião, não merece ser lamentado. Jogo difícil em que o Cruzeiro, especialmente na reta final, sentiu o aspecto físico, mas teve até chances de sair com vitória. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os 3 machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa 1,5 milhão de reais apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha 1.300.000 reais por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos 3 te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, para completar sobre o São Paulo tricolor que enfrenta o Juventude nessa quinta-feira no fechamento da rodada, jogo em Caxias do Sul e super decisivo na briga contra o rebaixamento. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que enfim desencantou.
colocando fim a um tabu de 73 dias sem marcar. O gol do Vitor Roque, inclusive, garantiu a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira no Maracanã. Jogo marcado por muitas decepções por parte do Fluminense. O Flu sai na frente com um gol de Germán Cano em cobrança de pênalti. O Palmeiras empata com uma falha claríssima do Fábio, que tinha a bola nas mãos, mas deixou ela escapar na cabeçada do Maurício. O segundo gol do Palmeiras também nasce de uma falha individual do Fluminense. O Martinelli rola uma bola cruzada, o Vitor Roque se antecipa, rouba, dribla o adversário e chuta para fazer o gol em cima do Fábio. Vitor Roque colocou fim a uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes. Era o segundo maior jejum da carreira dele, os 2 jejuns justamente no Palmeiras, o maior de todos, de 12 jogos sem marcar. Vitor Roque, que havia balançado a rede 3 vezes, já são 4 gols com o da noite dessa quinta-feira. Falta marcar no Allianz Parque. Próximo jogo do Palmeiras é justamente no Allianz Parque, sábado 21 horas contra o Grêmio. Só para fechar de vez em relação ao Verdão, Palmeiras é o terceiro colocado, 29 pontos conquistados, 5 a menos do que o Cruzeiro com 2 jogos a menos, 4 pontos a menos do que o Flamengo com uma partida a menos em relação ao Fla. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Sobre o time principal, empate em 0-0 contra o Cruzeiro, dentro de casa, só 31 mil pessoas na Neoquímica Arena, o menor público do Timão na atual temporada. O Corinthians caiu para o 11º lugar com 20 pontos conquistados e a pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior segue bastante alta. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai ficar com mais de 100 milhões de reais entre o valor da venda de Wesley e o valor da contratação de Emerson Royal. Lateral direito do Milan tem tudo acertado com o rubro-negro, que acerta pequenos detalhes agora com o Milan para oficializar a contratação do atleta. Operação de 9 milhões de euros ou 58 milhões de reais. O jogador chega em definitivo para o lugar de Wesley, que marcou nessa quarta-feira o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, possivelmente em sua despedida. Wesley está indo para Roma por 25 milhões de euros fixos, 162 milhões de reais e mais 5 milhões de euros em bônus. Você pega esses 162 milhões da venda do Wesley e subtrai 58 milhões da compra do Emerson Royal e ainda sobram ao Flamengo 104 milhões de reais. É bem verdade que o Emerson Royal é mais velho do que o Wesley. O Emerson Royal tem 26 anos, o Wesley está prestes a fazer 22. Mas o Flamengo mantém um bom nível na lateral direita, colocando dentro do caixa cerca de 100 milhões de reais. Fla, que conseguiu quebrar um enorme tabu, não vencia o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há mais de 2 décadas. Resultado importante, especialmente porque o Flamengo saiu perdendo do Red Bull Bragantino com 8 segundos da etapa final. O Bragantino chegou ao seu gol com o Lucas Barbosa. O Flamengo empatou com o Léo Pereira e no finalzinho da partida garantiu a vitória com o Wesley. Só para completar em relação ao Fla, segunda colocação, mas nos pontos perdidos dá para dizer que o Flamengo é o primeiro. Isso porque a diferença para o Cruzeiro é de apenas 1 ponto, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. O Flamengo também foi informado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, através de um ofício
que tornou tudo agora oficial, o prefeito está disposto a assumir a retirada dos dutos no terreno do gasômetro, onde o Flamengo adquiriu espaço para a construção do seu terreno. Uma boa notícia para o torcedor do Fla, economia em relação à construção desse estádio. A saideira do rubro-negro, Saul vai jogar com a camisa 8, que pertencia ao Gerson. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.